Pessoal, aqui quem está falando é o William. E nesse vídeo a gente vai fazer uma solução de um game baseado naquelas lutas de RPG. O que vocês estão vendo aí na tela é o do Pokémon, né? O Pokémon é um jogo bastante conhecido feito pela Nintendo e ele mostra claramente como é que é uma luta aí de RPG. Né? Então, como é que funciona? Em geral a gente tem um personagem ou mais, né, do nosso lado e do lado do adversário também. Né? Então, nesse caso, a gente vê que do nosso lado a gente tem um, um Pokémon, né? E do outro lado também tem um outro Pokémon. Né? Cada um tem algumas características, como por exemplo HP, que é Health Points, pontos de vida, experiência, nome, level e ataques. Né? Então, só que nessa versão que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, é uma versão mais simplificada disso. Então, basta entender que nosso personagem tem ataques, né? E pontos de vida, certo? Bom, no nosso joguinho, então, a gente vai ter o nosso jogador, né, que no caso é o usuário, versus o computador. O nosso jogo ele vai funcionar por turnos, né? Cada jogador tem somente um personagem e o turno sempre começa com o jogador. Então, essas são umas características que a gente vai considerar no jogo para simplificar, ok? Para deixar ele mais fácil para a gente, mais didático e mais fácil para a gente programar inicialmente. Então, ataque por turno, como é que funciona? Então, sou eu o jogador, eu faço um ataque, né? Então, eu faço um determinado ataque, eu escolho, na verdade, meus ataques. Eu ataco, eu gasto um health points do adversário. Nesse momento, se ele não foi derrotado, ele pode escolher um outro ataque e me atacar, né? E gastar pontos de vida do meu lado. E assim por diante. Então eu vou atacar novamente e até isso ocorre até um dos dois ser derrotado, né? Até o health point ser zerado. E aí acabou a batalha. Tá. O nosso lado, então a gente vai considerar o seguinte, que a gente tem 150 de pontos de vida, health points, e somente dois ataques. Um deles é o soco. Então se o usuário, no nosso caso, escolher a opção 1, ele vai escolher soco e vai tirar 7 pontos de vida do adversário. Se ele escolheu 2 especial, ele vai tirar 20 pontos. Só que ele só pode usar 5 vezes em toda a partida, ok? E esse é o computador. Então o computador ele vai ter inicialmente aí esse cara vai ter 11 pontos de vida e 3 ataques que ele vai escolher de forma aleatória. O soco, que vai gastar 2 pontos do usuário, o chute, que gasta 3 pontos, e o especial, que gasta 4 pontos. Bom, o que acontece quando eu, jogador, venço um computador? Então eu recupero 5 pontos de vida no meu HP. Então esse HP é limitado por 150, ou seja, se eu não tiver nenhum dano e ganhar a batalha, eu não fico com 155, eu fico com 150, que é o teto máximo dos meus pontos de vida. E se caso eu tiver usado o especial, eu ganho mais uma chance de usar um especial. Então a gente tem um número máximo de 5, né? Inicialmente eu começo com 5, e aí eu posso usar esse especial que gasta 20 pontos. E se eu vou diminuir aqui, se eu derrotar 10 inimigos, eu ganho um especial a mais. Quer dizer, é como se fosse um bônus por ter ganho aqueles 10 inimigos, ok? E, novamente, o número máximo de ataques especiais é 5. Então eu só posso usar no máximo 5 vezes. Esse é o limite máximo que eu posso atingir o adversário. Tá. E aí, como é que funciona o esquema? A gente vai derrotar esse primeiro inimigo que tem 11 pontos de vida. Então a gente vai escolher ataques para derrotá-lo. Né? Obviamente a gente vai derrotar ele de uma certa maneira, porque o ponto de vida dele é muito inferior ao nosso, né? O nosso é 150, do jogador é 150, e do computador ele começa com 11. Então, por exemplo, com 2 socos você já mataria, né? Então, 2 socos somaria 14 pontos, e o computador, como tem 11, ele seria derrotado. Nesse caso, a gente, o nosso jogo ele é um pouco, é que nem aqueles jogos que você tem que ficar lutando com vários adversários até conseguir um recorde. Então, no momento que eu derrotar o primeiro, vai vir um segundo adversário, né? Só que aí com algumas mudanças a mais, quer dizer, ele vai ficar um pouco mais forte.
Então, o próximo inimigo, o iésimo inimigo, a partir do segundo, quer dizer, esse iésimo, ele é o número do adversário, né? Então, pode dizer, o segundo inimigo, o terceiro inimigo, o quarto inimigo, e assim por diante, 10º inimigo e etc. Então, aqui, o ponto de vida do segundo inimigo já muda em relação ao primeiro. O primeiro tem 11, lembra? Então a gente viu lá no slide anterior que ele tem 11. O segundo inimigo vai ser 10 mais 2. Esse I ele se transforma em 2. Ok? Então o segundo inimigo vai ter 12 pontos de vida. E os ataques também eles mudam. Então o segundo inimigo ele vai ter 2 pontos mais... Isso aqui é basicamente uma fórmula matemática que define como vai ser a melhoria dos ataques dele. Então, se a gente tiver aqui o segundo inimigo, ele não vai mudar nada em relação ao chute e soco especial. Por quê? Esse I aqui ele vai ser substituído por 2, é como se fosse a variável valendo 2. 2 dividido por 10 é 0,2. Esse int, ele basicamente arredonda para baixo o valor o valor numérico, né? Então, por 0,2 viria 0. Então, 2 mais 0 é 2 ainda. Entendeu? Então, o chute é a mesma coisa e o especial é a mesma coisa. Então, quando que vai mudar esses ataques? A partir do 10º inimigo, porque o 10º inimigo, ele teria 10 mais 10 aqui, 20, certo? Então, o I seria 10, e 10 dividido por 10 é 1. Então, 1 arredondando para baixo viria 1, 2 mais 1 seria 3. Então, o soco a partir do 10º inimigo ele vira 3. A mesma coisa do chute, que é 3 mais 1 vira 4. O especial ele só vai aumentar a partir do 20º inimigo, quando 20 dividido por 20 vira 1. Então, a partir do 20º inimigo, isso aqui é melhorado, então fica 4 mais 1. Beleza? Então, quer dizer, o nosso inimigo, o nosso adversário vai ficando mais forte. E no final, o que queremos? Uma hora, né, o nosso jogador, como usuário, ele vai morrer, né, porque vai vir tanto inimigo que ele vai começar a ter muito dano. E você, como programador, deve guardar e mostrar o score, o recorde, né? O recorde do game, né? Qual que foi quão longe você chegou no jogo. Por exemplo, se eu cheguei no 20º inimigo, o recorde vai ser 20. Né? Mesmo que no próximo game, na próxima jogada, o cara consiga 19, por exemplo. Então o recorde continua 20, certo? E o meu programa ele tem que mostrar para mim um menuzinho se eu quero recomeçar o game ou sair do game, ok? Bom, então vamos lá para o código, né? Então vamos programar tudo isso. Vou voltar aqui no nosso jogador, né? Só para a gente ter uma noção. E aí, aqui é o nosso código. Então, aqui é um pacote, o canal do código. Eu estou fazendo isso aqui no NetBeans, certo? Então, aqui é o nosso main. E eu vou, nesse jogo aqui, vou trabalhar com algumas funções, até para entender um pouco desse lado de funções. Então, acho que uma primeira função que a gente pode criar, e aí eu vou criar como estática, retornando o número inteiro, é ele pedir qual o ataque do usuário ele vai escolher. Não, qual o ataque o usuário escolhe. Então, vamos colocar o nome da função de ataque usuário. Ele não recebe nada como parâmetro e retorna o número inteiro. Só que para obter dados do teclado, eu vou ter que criar um scanner, certo? Então, eu vou criar um cara global aqui, ou melhor, né, um atributo da classe, né, o scanner, para ele ser global e todas as funções enxergarem ele. Beleza, então já tem um leitor lá criado, e aqui nessa função eu vou criar aí um menuzinho para o usuário escolher qual ataque ele quer. Então, escolha seu ataque, e aí ele pode escolher entre um sendo o soco e 2 sendo o especial. Ok? E o que eu vou retornar? Vou retornar o leitor.nextInt. Tá dando erro aqui. Bom,
Acho que é melhor, vou tirar ele do estático, só para facilitar aqui e colocar ele dentro da função. Ele vai ficar local na função. Então, vetor ponto. Ah, claro, eu preciso importá-lo. Port java ponto útil ponto scanner editor.next int. Beleza? Então ele vai ler do usuário e vai retornar nessa função. Tá. Uma outra função que eu quero, seria interessante a gente criar, seria o ataque do adversário, o ataque do computador. Não vai receber nada com parâmetro, só que ele tem que retornar para mim um número randômico, qual que foi a escolha do computador. Então eu vou criar um random aqui dentro, eu chamaria de gerador, new random, e eu preciso importar ele também no meu programa, import java.util.random. E ele vai gerar para mim um número entre 1 e 3, né, que é o que a gente tinha dito lá. 1 é soco, o 2 é chute, o 3 é especial. Então, ele vai retornar para mim um gerador nextInt. Esse nextInt ele vai sortear um número entre 0 e 2, né, certo? E como eu quero transformar ele entre 1 e 3, basicamente eu somo 1. Né? Então, se ele vai gerar 0, ele vira 1, e se ele gerar 2, ele vira 3. Então, o limite vai ficar entre 0 e, desculpa, entre 1 e 3. Torna número entre 1 e 3. Ok? Beleza, então defini duas funções importantes. Bom, então acho que eu vou começar no main, né? Então vou começar o meu programa aqui. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que ele precisa continuar o jogo no final. Né? Então vou colocar uma variável continua aqui no main, que é o scanner, para ele no final. Então ele cria um scanner aqui no main também. Né? Esse scanner leitor aqui é diferente desse. Esse scanner aqui ele só funciona dentro dessa função ataque usuário. Esse leitor aqui no main ele só vai funcionar dentro do main. Bom, beleza. Essa variável continua, ela basicamente serve para ver se no final do programa o usuário vai continuar. Então, eu posso definir ela como 1, certo? E enquanto o continua for igual a 1, aqui vai ser o programa, né? Aqui vai ser o jogo. Realiza o jogo. E aí no final eu vou perguntar fim do jogo. Deseja continuar? 1, sim, e 2 para não. Tá. Bom, aí eu preciso verificar e ele vai guardar no continua. Então, que é o leitor.nextInt. Se ele digitar 1, ele continua. Se não, qualquer número diferente de 1, ele vai sair do programa e vai terminar o meu programa, certo? Então, o que a gente tem que implementar é esse realiza o jogo. Para facilitar, eu vou criar esse cara aqui dentro de uma outra função. Então, aqui eu vou criar uma função para executar o jogo. Certo? Então, ele void não vai retornar nada. E eu posso criar ele como jogo turnos. Ou batalha, melhor. Batalha. Ok? Beleza, na nossa batalha, então o que a gente vai ter que ter? Voltando lá, o HP, né, do jogador. Então, o ponto de vida do meu jogador vai ser 150. Eu tenho que também guardar contagens especiais, que no começo é 5. Então lá no slide temos lá ponto de vida do jogador e os ataques, né? Então ele vai ter 2 ataques e essa é a contagem do especial. Ok? Por outro lado, eu tenho o HP do meu computador.
Então eu vou criar aqui HP do usuário e o HP do computador, que inicialmente é o 11, certo? Ok. Então, lembre-se que são vários adversários que vêm aí contra o usuário, certo? Então, eu vou criar primeiro. É legal a gente começar, quando você começar um programa desse tipo, começa sempre pelo caso base, que é a gente só vai lutar contra um personagem mesmo, computador. E depois você acrescenta uma fila de outros jogadores, ok? Então, se a gente for lutar com um personagem só, eu preciso fazer um laço que ele fique lá, eu ataco e depois ele ataca, eu ataco e ele ataca. Então fica nessa jogada de turnos. Então eu preciso verificar se minha vida é maior do que zero e o do computador também tem que ser maior do que zero. Então, enquanto a vida dos dois forem maior do que zero, eu executo isso aqui. Bom, aí eu preciso verificar o que eu quero fazer. Eu quero imprimir primeiro as vidas do usuário do computador. Então a gente pode criar um método para facilitar isso para a gente. Então imprime HP. E aí ele vai receber o HP do usuário e o HP do computador. Certo? Aqui eu vou imprimir assim. Vou colocar uns iguais aqui. E dentro eu vou colocar assim, HP usuário. Ele vai imprimir o valor que eu passei por parâmetro. E o HP do computador, que é HP computador. Beleza. Então, o que faz essa função? Ela só imprime o HP dos dois jogadores. Então, é isso que a gente vai usar. Então, eu vou imprimir o HP do usuário e do computador. Beleza? Então, eu imprimi na tela. E aí, eu posso imprimir também, aproveitando quantos especiais ele tem ainda. Então, eu posso imprimir aqui contagem especiais. E aí eu jogo um parâmetro aqui, contagem especiais. Contagem especiais. Ok? Então vem aqui, eu jogo com parâmetro contagem especial. Observe que essa variável contagem especial na função batalha, o valor dela é repassado pelo contagem especiais aqui. Então, não é que a variável vai mudar de nome, na verdade eu passo o valor que está lá dentro para lá. É como se eu estivesse copiando o valor 5 nesse caso, para essa variável daqui e utilizado esse valor 5 aqui, ok? Beleza, então só para diferenciar eu vou colocar um asterisco. Então aqui eu vou imprimir na tela os status nossos, né, o HP do computador e do usuário e as contagens especiais. E aí eu preciso ver qual que o usuário vai escolher como ataque. Então eu venho aqui e crio uma variável para pegar o ataque do usuário. Vou criar uma variável chamada int ataque, escolha ataque. Essa escolha ataque vai receber o que o usuário escolher na função ataque usuário. Beleza? Bom, se o usuário escolher, aí a gente pode até usar o famoso switch case, né? Uma vez que a gente tem uma quantidade limitada de escolhas. Switch e case, então escolha ataque. Se o usuário escolher um, ele entra aqui. Se eu escolher 2, ele entra aqui. E a gente pode colocar um default, porque se ele escolher alguma outra opção, a gente fala aqui opção inválida, e aí ele vai perder a jogada dele. Então se ele escolher um, ele escolhe soco, certo? Então
gente pode imprimir na tela. O usuário deu um soco. Aplicou um soco, é melhor, né? Fica mais bonito. Então o usuário aplicou um soco. E o usuário, se ele escolher 2, aplicou um ataque especial. Ok. Se ele aplicou um soco, o que acontece com o HP do computador? Então, se a gente voltar ali, ele tira 7 pontos do adversário. Então, a gente vai, basicamente, a gente vem aqui e tira o HP do computador menos igual 7. Quer dizer, ele mesmo reduzindo 7, ok? Se for um ataque especial, ele tira 20, porém, o contagem especial é diminuído. Contagem especial, menos, menos. Beleza? Então lembre-se que isso aqui é igual contagem especial, é igual a ele mesmo, menos 1. Beleza? É a mesma coisa. Isso aqui é igual HP computador menos 20. É igual a ele mesmo, menos 20. Beleza? Ok, então já fizemos a parte do usuário. Tá. Aí a gente precisa verificar se o computador não foi derrotado. Então se a vida dele, mesmo depois de ter atacado for maior do que 0, o que ele vai fazer? Ele vai escolher um ataque, então ele vai gerar um ataque, certo? E eu posso reaproveitar minha variável escolha ataque, porque o do usuário já foi, então não vou mais utilizá-lo. E aí eu vejo qual foi a escolha ataque do computador. Então se for um, é um soco, se for 2, é um chute, e se for 3, é um ataque especial. Então, vamos lá. Então aqui é um computador aplicou um soco, aplicou um chute e aplicou um ataque especial. Só não preciso colocar default aqui, porque aquela nossa função ataque computador só vai retornar um número entre 1 e 3. Ele não vai retornar 4, por exemplo, nem 0. Então a gente garante que ele vai entrar em um desses 3 casos. Se ele aplicou um soco em mim, o meu HP usuário ele é reduzido em, voltamos lá, 2 pontos. Se ele aplicou um chute, 3 pontos. Se ele aplicou um ataque especial, 4 pontos. Beleza? Bom, a parte mais básica é isso, né? Então, enquanto minha vida for maior que 0 e o computador for maior que 0, eu executo isso, imprimo HP na tela, escolho o ataque, aí, dependendo do ataque, eu tenho umas opções. Se o computador sobreviveu, ele ataca e escolha também. E é isso. Se não, né, então a gente pode até colocar um else aqui. Se a vida dele for menor do que 0, ou igual a 0, é inimigo derrotado. Ok? Vamos fazer um teste então com isso. Então eu vou executar aqui o arquivo. Espera aí que deixa eu ver aqui. Preciso chamar aqui a batalha, né? Senão não adianta nada. Certo? Vou dar de novo. Vamos lá. Então eu vou subir aqui o console. Temos lá HP do usuário 150, HP computador 11, e eu tenho 5 especiais. Então eu posso aplicar um soco. Então eu apliquei um soco e o computador também aplicou um soco. Então, vamos lá. A minha vida, que era 150, ficou para 148. E do computador, que era 11, ficou 4, né? Porque eu apliquei um golpe de 7, certo? Ainda tenho 5 especiais. Então, se eu dar um soco nele, eu apliquei um soco, o inimigo derrotado. E aí, voltou lá pro main e ele pergunta se eu desejo continuar ou não. Se eu quiser colocar sim, olha, ele volta do início lá, tá vendo? Beleza? Então, a parte de 1
do usuário contra o computador estão funcionando. Só que ele é muito simples, né? Ele é só uma parte do nosso programa, certo? Então, vamos completá-lo, né? Beleza. Então aqui já está funcionando a parte do usuário contra um computador. O que a gente precisa fazer agora é justamente aquele slide que fala da evolução dele, que é incluir pontos de vida e melhorar o ataque a cada um determinado número de oponentes, certo? Então, a gente pode mudar isso onde? Aqui mesmo na batalha, né? Então, o que a gente pode fazer é fazer um primeiro laço, falando, enquanto a vida do usuário, só do usuário, for positiva, quer dizer, se o meu usuário ainda está vivo, eu posso executar tudo isso aqui. Então, enquanto o usuário está, eu executo tudo isso. Ok? Então, se o HP do usuário é maior do que zero, ele faz isso. E aí eu já posso fazer o seguinte, já inicializar o i, que indica qual o meu adversário. Né? Então eu posso ele começar com 1, né? O usuário é o primeiro inimigo. Né? Então o primeiro inimigo, se a gente botar naquela forma, ele tem HP 11, ele, HP computador é 10 mais i. Mesmo com i igual a 1. Então o primeiro adversário, por exemplo, o HP dele vai ser 11. Certo? Porque o i vale 1, 10 mais 1, 11. Beleza. O segundo adversário vai ser 12, porque eu tenho que acrescentar isso. Né? Então eu vou lutar com o meu computador aqui em toda essa parte. E logo depois desse laço eu tenho que fazer o i++, para não esquecer de evoluir o adversário. Então o próximo adversário vai valer isso. E aí dentro do próprio ataque do computador, eu posso mudar, né, aqui para essa formulinha. Então o computador é 2, ele vai tirar 2 pontos, mais 1 i dividido por 10. Então a cada 10 adversários eu incremento 1 aqui, aqui a cada 10 também, e aqui a cada 20, lembram? Então aqui a cada 20. Beleza? Se quiserem facilitar, vocês podem guardar esse valor aqui numa variável, e aí ela vai sendo modificada aqui, né? Antes da luta com um adversário, ok? Esse while aqui, eu preciso deixar ele como HP usuário maior que zero e computador maior que zero, porque nessa batalha, às vezes o usuário ele perdeu, né? Ele pode perder. Então, se ele perder a luta, ele vai acabar aqui o meu game. Né? Então, no momento que o HP do usuário for menor ou igual a zero, né, depois do ataque do computador, eu saio desse laço aqui e também vou sair desse segundo laço. Né? Então, por isso que ele fica meio redundante, mas não tem como tirar esse cara daqui. Ele tem que ficar aqui, senão, quando eu perder, né, ele vai continuar sendo executado. E aí ficaria meio feio eu colocar if usuário menor que zero break. É mais elegante eu deixar aqui como condicional do meu laço, ok? Bom, então é isso. O cara está evoluindo, o nosso inimigo está evoluindo. O que eu preciso informar agora para o usuário é qual o inimigo que tá na jogada. Então eu posso sempre informar aqui, né? E aí eu posso fazer uma coisa mais arrojada, né? Mostrando que vai ser um inimigo, certo? E aí aqui dentro eu posso falar inimigo, aí o número dele é o i, certo? Pessoal, eu vou deixar uma barra N. O barra N ele representa o Enter, né, quando eu for imprimir na tela. Então ele vai pular uma linha depois. Além de pular uma linha, ele pula duas linhas, né, com esse LN e mais uma com essa, ok? Bom, é isso. Ele ficou um pouco extenso por causa da batalha, né? Daria pra gente reduzir isso colocando em outras funções, mas acho que ele ia ficar menos didático para vocês entenderem.
Eu vou executar aqui pra gente. Bom, vamos lá. Aqui é o inimigo 1. Só reduzir aqui o NetBeans. Beleza, então esse é o inimigo número 1. Né? Ele lá tá com HP 11, certo? E ainda meus especiais ainda estão com 5. Então, se eu aplicar... Ah, tá, ainda tem... Ah, desculpa, ainda não acabou. Falta fazer uma coisa antes, que é justamente isso daqui. Ele ganha um... eu preciso recuperar o ponto de vida dele e ganhar um ataque a cada 10 inimigos. Isso eu não fiz. Então vamos voltar ali, né? Então, se o computador for derrotado, ele vai sair desse laço. E aí, antes de incrementar ele, eu posso perguntar se o HP computador se o do usuário ainda for positivo, quer dizer, se o usuário ainda estiver vivo, quer dizer que que o computador que foi derrotado. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer aquela mudança, né, que o usuário ganha 5 pontos de vida, então IG, IP, HP usuário, ele vai receber 5 pontos de vida, só que se o HP dele for maior do que 150, então ele fica em 150, ok? E minha contagem de especiais, ele precisa incrementar também, então contagem especial. Preciso derrotar 10 inimigos. Então se o I, né, que indica qual o inimigo da rodada, for múltiplo de 10, contagem especial, incrementa 1. E aí eu verifico se minha contagem especial for maior do que 5. Se ela for maior do que 5, eu não posso extrapolar isso, ok? Bom, é isso, agora tá pronto. Temos aqui ele vê a condição de vitória do usuário. Bom, ele ficou meio extenso o código, mas acredito que é isso. Então, batalha, então temos aí 3 funções, né? Ataque usuário, ataque computador e imprime HP. E a batalha ficou mais extensa, certo? Então, só para recapitular, que a gente começa com HP usuário. Então eu verifico o computador, eu verifico qual é o inimigo, e aí enquanto a minha vida do usuário e do computador forem maior que 0, eu imprimo na tela o HP, escolho o ataque do usuário, e aí dependendo da escolha dele, eu tiro da vida do computador um determinado quantidade de pontos. Se for especial, eu decremento especial. Se o computador não morreu, daí eu posso, ele escolhe o ataque dele, né? E dependendo do ataque ele retira a vida do usuário, né? Tá. Se for menor ou igual a 0, ele fala que o inimigo está derrotado. Ok. Então, quando eu sair disso, depois do laço eu verifico se o usuário ainda tem HP, tem pontos de vida, ele incrementa 5, né? Todo o jogo ganha, ele incrementa 5. E o teto dele é 150. E a cada... Os inimigos múltiplos de 10, né? Eu conto o especial. Então a cada 10 inimigos eu ganho um especial mais, onde o teto é 5. E no main, basicamente, ele controla se eu quero continuar ou não no jogo. E é isso. Só vou executar aqui para vocês verem. Então vamos lá.
Então ali, o primeiro jogo, o inimigo, o computador tem 11 de vida. Eu dei um soco, ele aplicou um ataque especial, então eu fiquei com 146, ele me tirou 4 pontos. E o computador ficou com 7, então eu dou um outro soco nele. Veio o inimigo 2. Então eu apliquei um soco, o inimigo foi derrotado e inimigo 2. Tá, inimigo 2, o HP dele é maior que o primeiro. Eu vou dar um soco nele. Ele me deu um chute, tirou 3 pontos meu. E aí eu vou aplicar outro soco. Inimigo 3, a quantidade dele aumentou. Vou dar um especial só pra vocês verem. Olha lá, eu apliquei um especial. E já matei o inimigo, tá vendo? Então o especial ele tira 20 de vida. Então ele tinha 13. Como o ataque especial gastou 20 pontos dele, ele morreu. Aí vem o próximo inimigo. Ok? Aí minha contagem especial ficou com 4. Tá, então aqui eu vou aplicar socos. Beleza? Então eu posso aplicar soco. Tá vendo? Antes de derrotar o inimigo, eu estava com 143, aí como eu ganhei dele, fiquei com 148. Aí veio o próximo inimigo. Então eu vou aplicar um soco e um soco. Agora veio o inimigo 7. Um soco, 3 socos. E assim por diante. Beleza. Quando chegou no 10º inimigo, esse é o 10º inimigo, eu preciso derrotar ele para ganhar um especial a mais, certo? Então eu vou tacar um golpe especial. Ó, eu vou, na verdade, aplicar soco, soco e soco. Ah lá. Veio o inimigo 11, eu já derrotei 10, eu ganhei um especial a mais. É isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Então vocês podem ver que o jogo está funcionando. Ó. Né? Então ele vai sendo executado até o usuário perder a vida aí. Uma hora ele vai perdendo, vocês vão vendo que ele não consegue mais recuperar aquela vida que ele tinha anteriormente. Né? Então eu estou aqui aplicando um monte de socos. E aí tá passando os inimigos, já tô no inimigo 26. Bom, beleza, aí eu fui derrotado. Então eu cheguei até o 26. Fim do jogo, porque eu tava com 3 de vida, e veio um computador com 22, ele me derrotou. E aí ele perguntou se eu desejaria continuar. Uma das coisas que faltou também foi mostrar o recorde, mas isso não é muito difícil, né? Isso daí, basicamente, o que a gente poderia fazer era, no main, guardar o recorde da batalha. Então, se eu fui derrotado, aqui, depois do while, eu poderia retornar o i, que é qual que é o nível que eu cheguei, certo? Então aqui a batalha era void, eu posso retornar um int. Lá embaixo, na última linha, eu posso colocar return i, que é a quantidade de elementos que eu cheguei. E aí o nosso int record, ele poderia guardar a batalha, ele começaria com 0, né? E batalha int pontos é igual batalha. Então, no final a gente imprimiria usuário chegou a tantos pontos. E se o ponto for maior que recorde, recorde é igual pontos. E imprime o recorde na tela. Recorde atual. Beleza? Bom, era só isso. Acho que fazendo isso já você garante que você guarda o maior recorde no seu programa. É claro que se você finalizar seu jogo vai acabar e seu recorde vai ser perdido na memória, ok? Bom, é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco melhor desse mundo de games aí. Eu sei que muitos que nos visualizam têm interesse em fazer games, né? E é um grande interesse para o público aí, para a garotada. Né? E é uma coisa legal, né? Que é uma coisa que a gente né, tá muito envolvido com isso, já pelo menos uma vez na vida já deve ter jogado algum jogo relacionado a RPG. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui para nós, aqui no nosso vídeo mesmo, que comenta aqui embaixo,
Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de seguir ele, beleza? Toda semana a gente está postando aí vídeos, né, de resolução de algoritmos e problemas, ok? E é isso, um abraço, até um próximo vídeo.